Olá, você meu amigo, olá, você minha amiga. Estamos iniciando pela Nova TV Franca mais uma edição do seu Alerta Geral. Hoje, dia 2 de maio, sexta-feira, e nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente hoje, um programa especial. Nós estamos na guarda do deputado federal, Dr. Marco Aurélio Biali, que daqui a pouquinho vai estar falando para vocês aqui no programa. Lembro que para participar do nosso programa é muito fácil, basta você nos adicionar no nosso Facebook. Facebook do programa é Programa Alerta Geral. Não parando por aí, nós estamos também no Twitter. O nosso Twitter é @alertageral9. Tem o meu blog, marcelo-bomba.blogspot.com. O telefone da Nova TV é o 3722-1646. E vamos também para o nosso site, que você nos assiste além do canal 3 da NET, você nos assiste através do nosso site em tempo real, www.novatvfranca.com.br. Isto posto, isto colocado, isto dito, vamos então à bronca do dia. Eu abro a bronca do dia hoje com uma reportagem feita ontem do jornal Comércio da Franca pelo jornalista Edson Arantes, falando a respeito da Casa da Cultura, aquilo que eu costumo chamar aqui, vocês em casa devem estar acostumados a ver, né, de as casinhas da Regina Duarte. É um parto aquilo lá. Mas é um par de burro, né? Aliás, muito mais do que isso, deve ser de elefante, alguma coisa assim. Estão enrolando para entregar, para fazer propaganda política para o atual governador, que como ele não deu nada para Franca nesses 4 anos, a única coisa que ele tem a inaugurar na nossa cidade é a tal Casa da Cultura, que queriam botar o nome da Regina Duarte, né? Segundo falam, eu li em algum lugar, na inauguração que eles estão marcando aí, vai vir o senhor governador do estado, o senhor Geraldo Alckmin, e a própria atriz Regina Duarte. A própria atriz. E que ela teria doado uma parte de seu acervo para ser colocado lá. Regina, que nunca disse ser de Franca, diz que é da região de Ribeirão Preto. E numa lei do então vereador, na gestão passada, do então vereador Vanderlei Martins Tristão, o Tico, foi dado o nome à Casa da Cultura de Abdias Nascimento. Um artista internacional de Franca, que chegou a ser senador. E a atual administração está ignorando o nome do Abdias naquela casa. Inclusive, já fizeram a fachada, colocaram lá a Casa da Cultura e, infelizmente, não colocaram o nome do Abdias. E vai haver uma reação, uma ação, uma reação por parte dos movimentos culturais de Franca a esse respeito. Ontem mesmo conversava com o pessoal do Corredor Cultural, que estão e vão fazer uma manifestação em prol do nome do Abdias. Inclusive, né, Abdias, esse nome já queriam mudar, dar esse nome para a Secretaria de Educação, a nova lá que eles vão pretender inaugurar. E agora, o que acontece? Acontece que nós vemos, não deram o nome, não mudaram, e também não poderia dar o nome da Regina Duarte. Por quê?
porque Regina Duarte está viva e, em estando viva, foi proibido homenagens de pessoas vivas neste país, uma lei federal. Então ficaram numa sinuca de bico. Não colocam o nome de Regina Duarte, porque a lei não permite, e não colocam o nome do Abdias, porque por picuinhas, por coisas de só menos importância. Né? E assim caminha a hipocrisia e a mediocridade na nossa cidade. Falo para você agora do Peixinhos Bar. Peixinhos Bar, esta delícia para você. Ontem estive no Peixinhos com meus amigos lá, o Valmir, Marquinhos, Alemão, todo o pessoal, né? E é aquilo, tá preparando para você um cardápio especial para o Dia das Mães. Todo especial. E é um grande presente para sua mãe. Não adianta você comprar um presentinho meia boca e dar para tua mãe não, né? Aí compra esse presentinho meia boca, né? E vai todo mundo para casa dela fazer o quê? Simplesmente comer, botar a velha, né? A velhinha querida na beira do fogão fazendo comida para todo mundo. Então pare com isso, amigo. Um grande presente para tua mãe é levá-la para almoçar no Dia das Mães no Peixinhos Bar. Peixinhos Bar, Santos Pereira, 601 na Cidade Nova. O telefone é o 3723-0342, é Peixinhos Bar. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Aluguel nunca mais. Realize o sonho da casa própria com o Condomínio Residencial São Paulo. Apartamentos com 2 dormitórios, sala de estar e jantar, lavanderia, cozinha e banheiro. Infraestrutura completa e a poucos metros do novo supermercado Savenhago. Qualidade Camila Construtora. Financiamento pela Caixa Econômica Federal. Informações e vendas, Portal da Casa Própria. Ligue agora, ligue já. 3702-7304. Aqui na Outlet Boulevard 246, você encontra calçados femininos com até 70% de desconto. Diversas cores e modelos a partir de R$ 49,90. A qualidade das grandes marcas com até 70% de desconto. Venha conferir. Avenida Presidente Vargas, 246, com estacionamento próprio. Outlet Boulevard 246. Cuide bem da sua saúde com a Benevida. Consultas com especialista com agendamento prévio. Exames laboratoriais, DNA, exame de gravidez, Papa Nicolau, raio-x, ressonância magnética, ultrassom e preços especiais para oftalmologistas. Odontologia especializada, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e muito mais. Cuide bem da sua saúde com a Benevida. Ligue agora, ligue já. 3403-4110. Repito, 3403-4110. É Benevida. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola. Vamos espalhar felicidade, é a Copa de todo mundo. Vamos juntar o mundo, eu quero. São 18 países de todo mundo para você colecionar e lembrar dessa Copa do Mundo para sempre. 24 pontos, mais 3,80 e pegue a sua.
Muito bem, estamos de volta aqui com o seu alerta geral. Aí você sempre o mais importante para nós é realmente... eu fiquei negro, né? Quando eu ponho branco, eu escureço mais, eu fico mais negão aqui, viu? Se bem que negro é a cor da minha pele, né? E eu adoro, eu sempre digo aqui que o maior presente que Deus me deu foi a minha cor. Se ele tirar a minha cor, e não preciso comer banana para isso não, viu, gente? Tá? Você fica comendo banana por aí, inflacionaram o mercado da banana. Vialho. Mas, na verdade, a busca dessa... Não é mais admissível nenhum tipo de racismo, até porque isso é ignorância. Não é ignorância científica. Arqueologicamente, através da arqueologia da mitocôndria, a gente sabe que houveram 6 mulheres que deram toda a raça humana. Entendeu? Quer dizer, há quem diga que foi uma só. Até hoje não conseguiram provar essa Eva mitocondrial, sabe? Mas, assim, existe de fato uma coisa que fala de raça e que não existe. Essa mudança que aconteceu é um tronco só, todo mundo veio da África. Perfeito. Só vou pedir o seguinte, ô Nené, dá o microfone de mão pro Bialho, porque é que o Bialho houve um atraso e eu sempre gosto do seguinte, eu até pedi, ele sabe disso, chega um pouquinho antes para passar o sinal de microfone, para a gente fazer. E aí depois, tem microfone de mão aqui, não demora, sem conversa aqui, já, por favor, já entrega aqui, porque tá dando um chiadinho aqui, isso me incomoda, e aí eu acho que estraga a entrevista. Fecha, já pode fechar até esse canal aí para não dar esse ronco, aí isso, tá? E dá o microfone de mão pro doutor Bialho aqui, porque é um prazer estar recebendo o Bialho aqui conosco no dia de hoje. Dentre os vários assuntos, não poderia ser diferente. Pode me dar aqui, pode dar aqui, eu passo para ele aqui, pronto. Bialho, fica com esse aqui para não dar melhor assim, melhor a qualidade do que muito obrigado. Só a estética. Não, é eu verdade? acho que a gente fala tanto no microfone, em tanto lugar, que ficou parecendo que faz da figura já. Exatamente, né? Bialho, a primeira coisa, porque eu vou começar lá pelo início, que eu fui um dos que mais te critiquei aqui, né? Lá atrás. E depois, eu não sei o que aconteceu, que eu falei, o Bialho precisava esclarecer isso aqui. E levou até quase 2 anos para você vir esclarecer aqui. E aí eu briguei com você, te critiquei de novo, quando você me explicou, né? Mas eu não podia entrar em atrito naquele momento que você tinha uma esperança do seu trabalho de deputado ser reconhecido, que a cidade recebesse a internet gratuita, você não queria jogar lama no ventilador, porque você ainda tinha esperança para essa cidade digital, para essa internet gratuita, fosse implantado pela administração do senhor Sidney Rocha. E eu fiquei cobrando aqui, você deu uma entrevista aqui nesse programa, eu fiquei cobrando e cobrei veementemente, que eu não mudei de ideia, né? Nós perdemos muito e, além de tudo, o prejuízo não foi do Bialho, não foi meu, foi de uma cidade toda. Então esclareça essa história da internet gratuita para Franca. Bom, Bomba, infelizmente nós fizemos um trabalho, conseguimos uma emenda de bancada 2 vezes, não foi uma só. A primeira vez num valor menor, e aí não houve tempo da prefeitura, segundo a prefeitura, informação da prefeitura, não houve tempo de fazer o projeto. Muito bem. No ano seguinte, nós colocamos novamente uma segunda emenda, essa de 4.600.000, para fazer o quê? Colocar uma internet, naquele momento ainda de rádio, internet via rádio, para que fosse possível que todas as pessoas tivessem acesso à internet e não pagassem por isso. Haveria um controle, sim, da prefeitura, ela poderia liberar se o IPTU está pago ou não, que era até umas formas que algumas prefeituras tinham de estimular o pagamento do IPTU. Por exemplo, aqui na região é a prefeitura de Pedregulho. Pedregulho é assim, Então, aí a gente mandou o dinheiro, e isso ficou aí, rodando esse projeto, prorrogou o prazo, foi prorrogado de novo, e quando mandaram o projeto para a Caixa Econômica Federal, porque o dinheiro estava depositado já na Caixa, os técnicos da Caixa disseram, olha, vamos mandar para o Ministério, porque fizeram alguma coisa que a gente não tem a menor condição de analisar, porque é totalmente diferente do que todo mundo fez. E isso
foi para o Ministério, acabou que houve um decreto da Dilma e a Dilma cancelou todas aquelas emendas que tinham sido destinadas e não tinham sido pagas ainda, porque não tinha começado o projeto. E isso aí nós perdemos a internet gratuita. Infelizmente, eu não quis, e durante o tempo todo eu nunca quis falar absolutamente nada contra a Prefeitura, porque vocês têm que saber que, na verdade, você precisa da Prefeitura para os projetos. Não tem como o deputado atuar se a Prefeitura não fizer os projetos, não der andamento nos projetos. Eu acabei de mandar 2 milhões agora para recapeamento. Por enquanto está indo, o projeto caminhou. Tal. Mas se não for viabilizado, vai perder o projeto. Assim como quase perdemos 16 milhões do córrego do Engenho Queimado, das casas que caíram e da canalização do Engenho Queimado. Se eu não fosse, naquele momento, para o rádio e fosse comunicar ao povo, e aí eles prestaram atenção de que estávamos perdendo dinheiro para fazer aquela canalização, nós teríamos perdido. Pior ainda, até hoje não saiu, né? Quer dizer, a não ser se saiu agora nos últimos dias, mas até hoje não tinha sido realizado o trabalho e em qualquer momento pode perder novamente os recursos, porque depois de um certo tempo o governo interessado em ter o dinheiro de volta diz, olha, acabou, não tem mais tempo para isso. Biali, até para o telespectador entender, eu gostaria muito que ficasse claro aqui para a gente... o deputado Marco Aurélio Biali, ou doutor Biali, como é conhecido popularmente, ele não é um deputado de Franca. Ele é um deputado do estado de São Paulo. Além de Franca, você conseguiu muita coisa para outras cidades. Mas isso porque em outras cidades, além de te pedir, a prefeitura... anda ao lado do deputado. É assim que funciona? É assim que funciona. Eu vou dar um exemplo assim próximo, que é Araraquara. Araraquara, o prefeito e os deputados estadual e federal trabalham em conjunto. É um grupo, são de partidos totalmente diferentes. Ribeirão Preto. Também. Também. Lá em Araraquara é PMDB, PPS e PSDB. No entanto, eles fazem um trabalho porque o que tem que ser visto... Bom, é a comunidade. As pessoas têm que entender que nós temos que fazer com que o benefício seja para o bem comum. Nada individualizado, nada para o deputado, nada para o prefeito. Tem que ser a cidade como um todo. Agora, é preciso o prefeito compreender e entender o que você está querendo fazer. Porque eu não acredito que em nenhum momento foi realmente briga política. Eu acredito que foi incompetência. E não briga política. Todo mundo fala assim, não, Biali, é porque eles não queriam que você aparecesse. Tal. Eu não acho que é isso, não. Honestamente, não. Eu acho que foi incompetência técnica de quem fez os projetos, por mais que se orientasse e dissesse, por exemplo, no caso da internet gratuita. Eu disse, olha, a Unicamp tem um serviço que ela dá o projeto para você, pronto, é só pegar o projeto, fazer a adequação para a cidade. Fazer a adaptação para a cidade. Acabou. Entendeu? Mas não, vamos fazer do nosso jeito. Aí do nosso jeito não deu certo. Mas, ao contrário de você, eu acho que é político. Pode ser, existe gente que é igual eucalipto, onde nasce não deixa nascer nada embaixo. Acha que o medo dessa internet gratuita ter sido implantada na cidade refletiria na sua candidatura a prefeito. O medo de... daqui a pouco nós vamos falar o que nós acabamos de perder aqui. Né? O medo de... o trabalho não é só seu, é de todos os deputados de Franca. Eles não deixam o Gils de Souza, eles não deixam o Roberto Wenck, que é do mesmo partido que eles, trabalhar por Franca, e eles não deixam você, que é o deputado federal. Na verdade, eu acho que na internet tinha um outro fator que, depois que eu fui perceber, o problema da internet, imagina assim, se toda a população tiver direito à internet gratuita, como todo mundo agora tem... Quase todo mundo já consegue comprar um computador. O computador ficou preço menor do que a televisão. Imagina o que força não teria os programas de internet, os blogs, o Face. Eu acho que talvez não haja interesse de quem tem o mando
de ter essa democracia da comunicação. Talvez fosse esse um problema. Não, é muito mais do que isso. A internet, a popularização, a democratização da mídia, porque é uma democratização da mídia. Ninguém aqui é imbecil, né? Nós que estamos aqui, nós sabemos disso. Nós temos a nossa TV que passa em tempo real na internet. Esse programa, quem está assistindo, ele aqui agora está vendo na casa dele pela internet. Necessariamente ele não precisa estar no canal 3 da NET para assistir, né? E assiste, mandar um beijo para a Vanira Salles, lá em São Paulo. Né? Assiste a gente de lá, o Plínio, o André nos assiste de lá de São Paulo e de qualquer canto desse país, graças a Deus, ou desse mundo, graças a Deus. Essa democratização da mídia faz com que percamos a audiência. Né? Então, e perde audiência o jornal, perde audiência a televisão, perde audiência o rádio, enfim, e essa massificação. Mas o problema maior, eu acho assim que não, o povo vai participar, não, mas mas é mais do que isso. Você disse, mas para mim é mais do que isso. Porque a internet gratuita, para aquele que não tem condições de pagar, e hoje, com a troca, o equipamento evolui a cada dia, tem empresas jogando centenas e centenas de computador que para ela não serve mais, que ela poderia usar, Lógico. doar para aquele que não tem condições de comprar. Lógico. E tem muita gente doando. Tem, é verdade. Sabe? Tem muita gente doando. Agora, o problema da internet gratuita, né, é o pobre, a classe pobre, ter acesso à internet e ter acesso à informação. Exato. Esse é o grande perigo para muita gente, principalmente... E discutir os assuntos, né, em tempo Exatamente. real, eu acho que esse é a dificuldade. Eu pego um bairro novo aqui na cidade hoje, que não tem net, que o cabo da net não chegou lá, mas se o cidadão tem internet gratuita, ele vai poder me assistir lá. É lá, exatamente. É essa que é a diferença. Então, esse é o perigo. Mas eu acho que, voltando ao assunto, o medo de perder o poder do partido, do PSDB, na cidade, eles passam em cima de tudo e de todos, inclusive do deputado do partido deles. O caso, eu vou citar um exemplo aqui, o Bialy ele pode trabalhar muito bem, ele faz um grande serviço, sem precisar da prefeitura. Cada vez que ele precisa da prefeitura, ele se ferra. E aí fala, mas o deputado de Franca não trabalha por Franca. Eu só vou para o intervalo comercial e volto porque eu vou provar isso que eu estou falando para vocês. Fatura. Cauê Borges veste Super G. Super G, a loja do homem de bom gosto. Esse é o Bruno. Ele tem 33 anos. É um cara bacana, divertido, engraçado, muito querido pelos amigos. Hoje, por exemplo, ele está comemorando uma promoção do trabalho. O problema é que daqui a pouco ele vai pegar o carro, dirigir a 140 km por hora, perder o controle, vai invadir uma calçada e vai matar minha mãe e a minha irmã. Bebida, mais direção, mata. Ajude-nos a mudar essa realidade. O plano odontológico Copicodep traz muito mais motivos para você sorrir. A partir de R$ 26,20 por mês, ampla rede credenciada, cobertura em diversas especialidades, atendimento de urgência com carência zero. Tudo isso a partir de R$ 26,20 por mês. E vantagens exclusivas como intermediação e ortodontia. Temos o plano ideal para você, sua família e sua empresa. Venha para o plano odontológico Copicodep 3512-9550. Cuide bem da sua saúde com a Benevida. Consultas com especialista com agendamento prévio. Exames laboratoriais, DNA, exame de gravidez, Papa Nicolau, raio-x, ressonância magnética, ultrassom e preços especiais para oftalmologistas.
odontologia especializada, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e muito mais. Cuide bem da sua saúde com a Benevida. Ligue agora, ligue já. 3403-4110. Repito, 3403-4110. É Benevida. Pegue o filé que vem das fazendas ilegais de gado e corte. Tempere com dinheiro suspeito. Pode usar laranjas também. Fica gostoso. Aí você pega um pouco de sonegação fiscal, que tá aqui escondidinha, e passa bem na carne. Não deixe ninguém ver a receita. É segredo. Filé de lavagem de dinheiro. É isso que você come quando compra carne de origem incerta. Saiba a origem da carne que você consome. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo consumo sustentável. Tá construindo ou reformando? Disque Coleta 37240808. Precisou de terraplanagem? Disque Coleta 37240808. Precisou de caçambas? Disque Coleta 37240808. Ligue agora, ligue já. Coleta 37240808. Muito bem, Alerta Geral de hoje, nós estamos entrevistando o deputado federal Marco Aurélio Biali. Biali, como é que foi esse trabalho aí recente, você como presidente da Federação das APAES, que teve essa conquista aí junto ao governo do estado, com inúmeros veículos de transporte para as APAES e entidades que cuidam de autistas aí? Na verdade, nós conseguimos 272 veículos adaptados, ônibus, micro-ônibus e ônibus, para todas as instituições, das quais 252 eram APAES. E foi uma grande conquista, muito mais pelo gesto do que pelo ato. O ato da entrega do ônibus foi fantástico, foi uma festa bonita, as APAES precisam, essas outras instituições também precisam. Mas foi o gesto do governador, mudando o decreto do convênio com a educação e estendendo o transporte para eles. Porque antes nós tínhamos o convênio da educação e não estava previsto o transporte. Agora houve essa mudança e foi previsto o transporte. Então, o gesto de dizer, nós reconhecemos a escola especial como uma escola importante e necessária para a comunidade, não dá para fazer inclusão geral e restrita de todas as pessoas com deficiência, pelo menos no modelo de escola atual, foi para nós o gesto mais importante que o governador Geraldo Alckmin nos deu, dizendo, nós respeitamos o trabalho das APAES. Biali, nós estamos vivendo um momento, você como presidente da Federação das APAES, nós estamos vivendo um momento um pouquinho preocupante. Esse negócio de querer botar o aluno especial, ou portador de necessidades especiais, que é a forma politicamente correta de se falar, eu não vejo problema nenhum com isso, né? Nas escolas públicas normais, o que eles chamam de normais, ou nas escolas públicas de um modo em geral. Acontece que eu já tenho várias denúncias de educadores, de professores, que essas escolas não estão preparadas e não tem gente suficiente para atender. Como é que você está vendo isso? Eu vejo isso um grande problema. Você vê, por exemplo, assim, a escola comum hoje já é excludente. Ela trabalha com média. Você tem num grupo de 32, às vezes 40 alunos, em alguns lugares, 28 em outros. Você tem aqueles que aprendem com facilidade, alguns que aprendem na média de todos os outros e alguns que aprendem com mais dificuldades. O que faz o professor? Ele dá uma aula de 50 minutos. Ele chega e gasta de 5 a 10 minutos, dependendo da turma dele, para acalmar os meninos e começar a ensiná-los de alguma forma. Começa a ensinar numa técnica ultrapassada, que é a técnica de pedra sobre pedra. Você pega um giz, que é uma pedra, sobre uma lousa negra, que é uma outra pedra, e vai escrevendo. Sendo que o menino, na casa dele, ele tem internet, ele tem televisão, ele tem uma série de coisas interativas e, de repente, ele tem que regredir para tentar aprender na escola naquele momento. As lousas digitais, tudo já disponibilizado no mercado, fácil, barato para comprar, não estão sendo utilizadas. E aí você tem, depois, aqueles meninos que vão rapidamente ao resultado do aprendizado, aqueles que vão na média e aqueles que vão mais atrasados. Então, daí 20 minutos, ela tem que parar e esperar
com aquela bagunça que é normal, é só você ficar perto de uma escola e ver o ruído que faz a sala. Com excesso de alunos. Com excesso de alunos, e aí você vai acompanhando isso. Como você tem uma progressão continuada, você nunca está sabendo, de fato, se o aprendizado aconteceu ou não. Você não tem como aferir se as suas metas foram atingidas ou não, porque não se faz mais provas. Então, nós precisamos de ter provas, não para reprovar, mas pelo menos para determinar quando que o aluno está bem ou quando não está bem. E, a partir dessa determinação, ele vai poder ser estimulado, receber um reforço, ter uma atenção específica na sua dificuldade para que ele possa progredir. Isso não está acontecendo. Isso é na teoria como estava previsto, mas na prática não. Aí você pega uma pessoa com deficiência e coloca no meio desse grupo, o que ele vai ser? Ele vai ser incluído fisicamente e excluído educacionalmente. Ele não vai aprender. Existe algumas síndromes de deficiência intelectual que o resultado da inclusão é bom. Por exemplo, síndrome de Down. A maioria das pessoas com síndrome de Down, se ela não tiver tido uma complicação como o hipotireoidismo, que é comum na síndrome de Down, se ela não tiver uma complicação como uma disartria na fala, aquela língua grossa que às vezes tem, se não foi estimulada adequadamente para que desenvolva os ossos da base do crânio, que o síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down tem uma tendência de não desenvolver a base do crânio, então ele vai poder ser incluído com muita facilidade, ele aprende, ele fala. Eu gosto de citar muito o exemplo do Roberto Stante. Roberto Stante é um menino que era da APAE, numa época que a APAE não tinha preocupação em alfabetizar, e hoje ele, com mais de 40 anos, como ele quer ser candidato a vereador na próxima eleição, eu disse, se você não souber ler, Roberto, não tem nem como você ser candidato. Ele está aprendendo. Ontem eu peguei o jornal e disse assim, Roberto, vamos ver se você aprendeu mesmo. Abriu, ele acertou, ele reconhece todas as letras e já consegue fazer a leitura e a compreensão do texto, que é uma coisa fantástica. Isso depois dos 40 anos. E você é limitado pelas regras educacionais a interromper o ensino com 30 anos. Então, são vários problemas que nós temos. Eu sou o primeiro vice-presidente da Comissão de Educação. Nós estamos trabalhando isso na Comissão de Educação, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Nós tivemos essa semana uma coisa interessantíssima, que foi a escola na prisão. Não sei se você sabe, é oferecido 10% de vagas nas prisões para os prisioneiros dos presídios, para que eles possam estudar. Não ocupa os 10%, sobra vaga. E aí a gente foi entender por quê. Porque quem vai estudar, se tem uma rebelião, eles são escolhidos para ser mortos, ser colocado na frente. Aí ninguém quer estudar, porque diz assim, olha, não, se eu for estudar, eu... Então, você teria que fazer, nos presídios, tornar obrigatório o estudo para todos, que aí ficaria igual para todo mundo, não para 10%. Tinha que ser obrigatório o trabalho também. Também, né? Não, eu tenho um projeto, Bomba, que eu gosto muito desse projeto. De preferência, na minha modesta opinião, trabalhos forçados, viu? Não forçado não precisa. Mas se você colocar o trabalho obrigatório para todos, colocar o estudo obrigatório para todos, então trabalho de dia, estudo de noite e a visita somente no final de semana, você vai ter uma melhora muito grande na recuperação. Primeiro que você vai ocupar o tempo deles. Segundo, eles não vão viver naquele monte de pessoas, amontoado de gente, de seres humanos. Isso não está certo. O problema foi os seres humanos que eles prejudicaram aqui fora, né? Mas você tem que entender que o ser humano é todos, né? Você não tem ser humano A, B ou C. Todos são seres humanos. Você tem que olhar para o outro e ver ele como um irmão. De má índole. De má índole não tem recuperação. Diz que o mal é a ausência do bem. Se você dizem que o mal é a ausência do bem. Se você tem uma criança em que ela vai sendo estimulada, lógico, você não pode considerar aí os distúrbios nas matrizes emocionais. Tem pessoas que vêm com distúrbio de matriz emocional. Você tem algumas matrizes que você nasce com ela, é como se fosse um hardware do seu computador. Você nasce sabendo rir, você nasce sabendo chorar, você nasce com asco, com nojo, você nasce com tristeza, com alegria, tudo são matrizes emocionais. Agora, você tem que trabalhar isso. E se você detectar na primeira infância que aquela criança está
com um problema na matriz emocional, aí você pode cuidar, trabalhar com medicamento, etc. O bom do Bialy é que além de deputado, ou melhor, além de médico, ele é deputado, né? É médico primeiro, que aí ele dá explicação técnica para nós aqui. É verdade. Por parte da medicina. Às vezes eu entusiasmo com isso. Exatamente. Agora, a minha diferença é que eu fui repórter policial por 20 e tantos anos, quase 30 anos, então eu sei como é que a coisa funciona na prática. Mas é a consequência, você já está vendo o resultado final do processo. E eu estou dizendo para você que o resultado é no início. Por que eu defendo a creche para todas as crianças? Não só para a mãe que trabalha, para todas as crianças, como um direito da criança. Porque a criança que frequenta a creche, primeiro, ela se socializa. Segundo, ela tem uma alfabetização muito mais precoce. Ela aprende a conviver com o outro. E isso faz com que ela depois, na idade adulta, tenha uma chance de ter um emprego ganhando 20% maior, isso é dado estatístico, 20% maior do que uma pessoa que não frequentou uma creche. Então, olha para você ver, nas mesmas condições socioeconômicas, para você ver quanto que é a importância. E até hoje nós não temos creche para todo mundo. Estamos aí com um déficit, com a fila de espera enorme aqui em Franca. Muito bem, deixa eu falar para você aqui do Pastel da Feira, esta delícia para você, Pastel da Feira no seu dia a dia. São mais de 50 sabores à sua disposição. Olha, com esse tempinho gostoso, um pastelzinho. Pastelzinho é modéstia, né, que eu falo aqui. Pastel tem 18 centímetros, com muito recheio. Para mim equivale a qualquer marmitex que tem por aí, né? Mas eu indico a você, por exemplo, dos sabores aqui, né? Tem gente que está podendo e que gosta, né, de comer aquele bem de carne recheado, aquele de carne e queijo, o de hambúrguer, tem o de linguiça picante. Ah, quando eu podia, viu, Bialy? Agora eu não posso mais, viu? Eu também não posso, mas eu adoro maravilhoso, rapaz. Eu também não posso, mas adoro o pastel. Que depois do infarto eu nunca mais comi, mas qualquer hora dessa eu volto lá e eu não aguento, viu? Ele chama mineirinho, Bialy. Olha, rapaz, vai... Pernil, bacon e queijo Minas. Você não sabe que delícia que é isso aqui, sabe? E depois do meu infarto, agosto agora vai fazer 1 ano, eu nunca mais comi um desse, viu? Mas 1 hora eu quebro, viu, Rossini? Eu quebro. Eu não aguento, viu? Tá? Pastel da Feira, além disso, tem aquele sorvete delicioso, tem muito mais estacionamento coberto, ambiente climatizado, atendimento de primeira linha. Fica onde? Na Antônio Barbosa Filho, bem na galeria do Walmart, para você, tá bom? E aluguel, gente, nunca mais. Realize o sonho da casa própria com o Condomínio Residencial São Paulo. Olha, quando eu falo isso é para você de baixa renda, para você que está precisando. E mês de maio é o mês das mães, então é um sonho da tua mãe. Os apartamentos são de 2 dormitórios, sala de estar e jantar, lavanderia, cozinha, banheiro. Qualquer aluguel que você vai pagar numa casa dessa, com essa estrutura, a prestação é mais barata, isso eu garanto para você. E vou mais além para você ainda. Né? Mês de maio também é o mês das noivas. E todo mundo aí, né, tá pensando em casar, deixa para casar no mês de maio e vai lá e investe uma fortuna nos móveis para uma casa alugada. É melhor você investir no apartamento, eu brinco assim, né? Para gente que é pobre, que conhece do negócio, é melhor você investir no apartamento e dormir num colchão no chão por determinado período, do que você investir aquela grana grande nos móveis e depois pagar aluguel. Então, você pode equilibrar, que você pode ter os dois, eu te garanto, tá? Então, Condomínio Residencial São Paulo, com a qualidade da construtora Camila Construtora, financiamento pela Caixa Econômica Federal e vendas pelo Portal da Casa Própria, ali na Frederico Moura, 667, na Cidade Nova, com meu amigo Luizinho, Pedro, né? E o telefone, informações 3702-7304. Eu vou para o intervalo comercial, o último intervalo de hoje, e no final a gente vem aqui, que o Bialy tem umas coisas para esclarecer aqui para a gente também. Intervalo comercial, voltamos já. Cauê Borges,
Veste Super G. Super G, a loja do homem de bom gosto. Esse é o Bruno. Ele tem 33 anos. É um cara bacana, divertido, engraçado, muito querido pelos amigos. Hoje, por exemplo, ele está comemorando uma promoção do trabalho. O problema é que daqui a pouco ele vai pegar o carro, dirigir a 140 km por hora, perder o controle, vai invadir uma calçada e vai matar minha mãe e a minha irmã. Bebida, mais direção, mata. Ajude-nos a mudar essa realidade. O plano odontológico Copicodep traz muito mais motivos para você sorrir. A partir de R$ 26,20 por mês, ampla rede credenciada, cobertura em diversas especialidades, atendimento de urgência com carência zero. Tudo isso a partir de R$ 26,20 por mês. E vantagens exclusivas como intermediação e ortodontia. Temos o plano ideal para você, sua família e sua empresa. Venha para o plano odontológico Copicodep 3512-9550. Cuide bem da sua saúde com a Benevida. Consultas com especialista com agendamento prévio. Exames laboratoriais, DNA, exame de gravidez, Papa Nicolau, raio-x, ressonância magnética, ultrassom e preços especiais para oftalmologistas. Odontologia especializada, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e muito mais. Cuide bem da sua saúde com a Benevida. Ligue agora, ligue já. 3403-4110. Repito, 3403-4110. É Benevida. Pegue o filé que vem das fazendas ilegais de gado e corte. Tempere com dinheiro suspeito. Pode usar laranjas também. Fica gostoso. Aí você pega um pouco de sonegação fiscal, que tá aqui escondidinha, e passa bem na carne. Não deixe ninguém ver a receita. É segredo. Filé de lavagem de dinheiro. É isso que você come quando compra carne de origem incerta. Saiba a origem da carne que você consome. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo consumo sustentável. Tá construindo ou reformando? Disque Coleta 37240808. Precisou de terraplanagem? Disque Coleta 37240808. Precisou de caçambas? Disque Coleta 37240808. Ligue agora, ligue já. Coleta 37240808. Bom, deixa eu só finalizar aqui falando para você da Expo Móveis, Paulo Henrique Móveis. Meu amigo Paulinho está reformando a loja, a gente está ficando maravilhosa, viu? E não compre móveis sem antes passar na Expo Móveis, Paulo Henrique Móveis. Toda a loja com descontos inacreditáveis. A Expo Móveis tem o melhor desconto à vista para você. Facilitem até 12 vezes nos cartões e aceita o seu cartão Móveis Card. Minha Casa Melhor da Caixa Econômica Federal. A Expo Móveis também, gente, tem o melhor atendimento e a entrega mais rápida de Franca e região no mesmo dia. Corra para a Expo Móveis e tenha certeza da melhor compra. Ah, e aí, tá aí um belo presente para tua mãe. Já pensou um desses estofados lindos que o Paulinho tá... Gente, olha, afinal de contas... Dona Benedita gosta de assistir televisão deitada ali no sofá, com aquela chaise maravilhosa. Já pensou você aí? Então, Expo Móveis Paulo Henrique Móveis, Avenida Chico Júlio, 3550, na Vila Chico Júlio. Ô Biali, vamos pro foco principal. Como é que é Franca perder? Eu vou mais ainda. Como eu falo que a gente é quintal de Ribeirão, que a gente vai para Ribeirão, para a capital de Franca, por incompetência da nossa própria cidade, muito mais por incompetência do que... Por incompetência, por vaidade, por ser terra de coronéis. Isso eu não discuto aqui. Prefeito, ele tem que fazer tudinho com o dinheiro nosso aqui da Prefeitura de Franca, sem buscar os deputados, sem nada, porque chega na eleição e fala, eu fiz isso aqui. E não deixar o Bialho, não deixar o fulano, o ciclano crescer, porque pode amanhã ou depois querer tomar o lugar dele.
né? Então, como é que é perder esses cursos importantes para Franca e perder, para mim, pior ainda, perder para a capital, Ribeirão Preto? Na verdade, a perda da Escola Técnica Federal, para mim, foi um divisor de águas. Eu fiquei extremamente irritado. Olha que eu sou uma pessoa extremamente calma. Às vezes eu perco a paciência, mas por muito pouco tempo. Nessa eu perdi a paciência por um tempo maior. Por quê? Primeiro, as pessoas têm que entender que foi uma luta conseguir. Franca não estava prevista para receber uma escola técnica federal. Até porque as escolas técnicas federal estão já transformadas em Universidade Federal de Ensino. Você tem agora a Escola Técnica Federal e o ensino superior. Então, eu fui atrás disso lá em Brasília, assim que cheguei, porque eu acho que Franca merece uma universidade federal. Eu fui buscar isso, e aí eles disseram, o caminho é você conseguir que o EFET abra um campus em Franca, e a partir desse campus a gente transforma ele em um campus próprio da cidade e depois, posteriormente, numa universidade federal. Bom, eu fiz isso, trouxe várias vezes os reitores aqui, coloquei recursos do orçamento no EFET para que eles pudessem construir a escola aqui, para que eles pudessem fazer isso. Precisava que o prefeito cedesse o terreno. Isso em várias reportagens, só buscar os jornais da cidade e verificar quantas vezes veio aqui o Garabê enquanto reitor, depois o professor Arnaldo enquanto reitor. Chegou a mudar 2 reitores, no terceiro reitor, e já decidido pelo MEC, aí o MEC colocou Franca como um dos pontos a ser instalado pela minha insistência lá em Brasília, e determinou o início com 30 professores e 20 funcionários. Saiu no Diário Oficial, estava tudo certo, não arrumou o local para funcionar. O que aconteceu? O MEC destinou para outra cidade. Isso é um problema, porque você deixa de ter uma escola técnica federal de qualidade, que não cobra absolutamente nada, mas deixa de ter a possibilidade concreta e real de ter uma universidade federal aqui em Franca. Para que aquela pessoa, como você que está nos ouvindo, que não tem condição de pagar uma faculdade, que não quer pagar, não pode pagar porque vai tirar de outro lugar, pudesse estudar num curso importante de formação, com qualidade, numa escola técnica federal. Eu fiquei extremamente irritado com isso. Sei que isso não interessa para a maioria da população, mas interessa para aquele que, como eu, acha que o estudo é a forma que você tem que ter ascensão social, que acha que o estudo ele tem que ser estimulado para todos. Hoje, dos motivos que eu me atrasei... Eu só tenho que fazer uma intervenção e dizer para você, eu sei que isso não interessa para a maioria da população, interessa sim. Eu digo assim, porque quem quer estudar, né? Os cursos como esse é sinal de melhoria, a qualidade de vida do mais pobre, a qualificação de mão de obra. É verdade. Nós estamos nessa busca incessante. Para trazer uma indústria de melhor para todo mundo. Não, você quer trazer uma indústria aqui para Franca que seja de alta tecnologia, você tem que ter gente formada aqui especializada em alta tecnologia. Eu sempre defendi que Franca deveria desenvolver a indústria aeronáutica. Nós temos aqui uma pequena indústria aeronáutica. Ela não tem estímulo de ninguém. A única pessoa que conseguiu alguma coisa para eles fui eu, que consegui uma verba do Ministério da Ciência e Tecnologia para que eles pudessem desenvolver uma pesquisa que eles queriam fazer. A gente conseguiu isso e eles desenvolveram a pesquisa. Mas eles são heróis. São heróis, lutam, estão fazendo. Eles tinham que ser estimulados. E a gente precisava ter, aqui hoje, quem trabalha com eles? Universitários que vêm de São Carlos, da Escola Federal de São Carlos. Tivesse a Escola Federal aqui, nós teríamos os nossos jovens francanos trabalhando na indústria aeronáutica de Franca, porque eles teriam a formação adequada para isso. É lamentável, é muito triste a gente ouvir uma questão dessa. Eu acho que para a educação, eu sempre disse aqui, todo mundo sabe da minha opinião, nós não precisamos de mais recursos em segurança pública, não precisamos mais para isso, mais para aquilo. O recurso ele tem que ser aplicado na educação. A educação é a base de um país, né? E isso nós não temos como fazer esse país dar certo se não for com investimentos na educação. Nós acabamos de votar na Câmara dos Deputados 10% da renda da União para a educação. Agora, como é que vai vir desses 10%, a não ser para a escola
fundamental, ensino, principalmente fundamental e médio. Como é que vai vir recurso para Franca se aqui não tem uma universidade federal, se não tem uma escola técnica federal? Então você tem que... a gente perde em todos os sentidos. Perde, porque você vai ter mais recurso e não tem ainda o canal de vir o recurso. Nós estamos chegando ao final aqui, mas eu tenho que fazer a pergunta, e óbvio que é a minha função, e acredito que você seja candidato à reeleição. Na verdade, eu estou fazendo um trabalho, tanto com as APAES, principalmente com as APAES, quanto com a educação. É uma comissão que eu estou presente nela desde o início que eu fui para a Câmara, que eu gostaria muito de continuar fazendo esse trabalho. Naturalmente, eu dependo de Franca. Eu sou uma pessoa que é eleita por Franca. Se Franca vota em mim, eu sou eleito. Eu não ganhei a última eleição, fiquei como suplente, assumi naturalmente, depois me tornei efetivo, agora sou efetivo, mas eu não ganhei a eleição porque eu perdi 20 mil votos aqui em Franca. Na primeira eleição eu tive 62 mil votos, na segunda 42 mil votos. Então, se Franca reconhecer que eu estou fazendo um trabalho muito bom, e que eu sou a pessoa que tem a maior chance de continuar fazendo esse trabalho, até por uma questão natural de ter alguns votos fora de Franca. Eu sou um dos poucos candidatos de Franca que tem voto fora de Franca, e quiserem me apoiar, eu com certeza vou me apresentar meu nome, provavelmente serei um dos escolhidos pelo partido para ser candidato, e sendo candidato, se Franca apoiar, continuarei meu trabalho. Eu não tenho aqui que ensinar o Padre Nosso ao vigário, tá? Mas eu gostaria muito, porque a gente que anda pelas ruas fala assim, mas os deputados, não estou falando de você, o Biali, não. Os deputados de Franca não faz nada por Franca. Então eu gostaria de puxar a orelha aí da sua assessoria, né, para que fizesse um jornalzinho que distribuísse de casa em casa, mostrando que, olha, nós conseguimos a internet gratuita, é um trabalho meu, mas não implantaram porque fizeram isso. Nós conseguimos a escola técnica aqui, que é para vocês pobres, mas não implantaram porque fizeram isso. Tem que esclarecer isso daí, porque fica a fama de, o deputado não faz nada por Franca, né? O microfone, você está esquecendo. Não, na verdade, eu... Mas eu acho que tem que ser feito isso, porque, e outras coisas, outras conquistas que você teve, né, que tem que ser colocadas, mas explicadas. Não é que eu não trabalho, é que aqui não deixa chegar o recurso. E tem que ficar evidente isso daí, para que mesmo, olha só o que eu vou falar aqui para você, mesmo a gente que é da imprensa, às vezes desconhece. Na verdade, num determinado período, eu imaginava que apenas o trabalho realizado já se apresentasse e as pessoas tomassem conhecimento. Mas, na verdade, nós não prestamos atenção no tudo que está acontecendo, só naquilo que nos interessa. E política não é uma coisa que interessa muito para o povo. Então, eles não prestam muita atenção naquilo que a gente está fazendo. Mas eu tenho feito um trabalho como deputado que, de uma forma geral, ele é reconhecido como eficiente. Se não faço mais, é por causa desses problemas que você citou, que existem mesmo. Mas eu acredito que a sua ideia é muito boa, nós vamos fazer sim, vamos dar um jeito de produzir esse pequeno jornal e distribuir na cidade como um todo, mostrando várias conquistas que nós tivemos. Uma delas que eu gosto muito de falar, e que talvez essa você não saiba, mas é a emenda que colocou o aquecimento solar nas casas populares. É minha, foi eu que fiz aquela emenda, aproveitei, incluí, e hoje, se todo mundo que compra uma casa popular tem aquecimento solar, foi graças a um trabalho de deputado que eu fiz. São coisas que atingiu o Brasil como um todo, isso atinge o Brasil como um todo, e era uma emenda que não estava prevista, e eu coloquei, fiz uma articulação muito grande. Agradeço muito ao Maurício Rantes, na época líder do PT na Câmara, que o PT tinha a possibilidade de aceitar ou não. Agradeço muito ao Eduardo Cunha, hoje líder do PMDB, que me ajudou a fazer essa aprovação. Como eu sou uma pessoa que tinha um bom relacionamento com esses líderes, eles acho que vamos atender o Biali e tal. E quem aceitou a minha emenda foi Henrique Eduardo Alves, hoje presidente da Câmara. Ele falou, se todo mundo concorda, eu vou aceitar a emenda. Então, foi uma coisa que está documentada, isso está nos anéis da Câmara, e que... se perguntar aí para, 50 pessoas, capaz de você não encontrar uma que saiba que... Não, se perguntasse para mim, eu não saberia. Por isso que então, são detalhes que a gente tem que ir lembrando e destacando e fazendo. Exatamente. Então, não pode falhar nesse momento, é verdade. Até porque
eu disse aqui, e eu bati e vou bater nessa tecla aqui, as pessoas não têm noção do que é uma internet gratuita numa cidade, principalmente para o povo pobre. E aí não deixaram implantar, não foi por incompetência, não. É porque se você chegasse lá na periferia, lá no subúrbio, fala assim, olha, a internet gratuita aqui que vocês têm hoje é de minha autoria, e isso significa muito, é muito importante para eles, poderia tirar votos de outros por aí. Então, as pessoas não pensam na cidade como um todo, são egoístas e pensam somente nelas. Elas não estão no poder, elas tomam o poder para elas. Isso é que é diferente. Na mesma época, na mesma emenda, nós trabalhamos junto com o Márcio França para São Vicente. São Vicente está com a internet gratuita lá, que é uma cidade do mesmo porte de Franca. Pois é. Velho, obrigado. Agradeço. Eu poderia ficar conversando com você aqui por muito mais tempo, né? Tive um dia desse na casa do Bialy, e aí quando eu vi lá, já estava conversando mais de 2 horas lá, né? Então. E se fosse com um pastelzinho, seria aí. É um prazer em recebê-lo aqui, né? Até todo mundo acha que eu sou oposição, eu nunca... Na verdade, eu fui candidato até por birra num certo momento. Eu não nego aqui o que eu falo para todo mundo, não, né? Eu tinha algumas arestas para acertar, mas eu nunca fui PSDB, nunca fui PT, e quando eu critico, eu sei que eu critico duramente, que é o meu estilo de crítica, mas pessoalmente, com exceção a Alexandre Augustus, o imperador primeiro e último, esse eu tenho questões pessoais. Quem me conhece aqui sabe que eu não nego, não. Porque este crápula expulsou a minha equipe de reportagem por 2 vezes das secretarias enquanto secretários. E disse aqui que se ele fosse homem, ele expulsaria eu. E fui lá, ele não fez isso, ele nem apareceu. Então, aí é pessoal. Porque quando é comigo, se a diferença é comigo, tira comigo, não tem problema nenhum. Eu não sei guardar raiva, rancor, não guardo nada disso, tá? Dane-se. Agora, não maltrate que os meninos da minha equipe como se fossem filhos meus. Não maltrate eles, que eles não têm responsabilidade e culpa nenhuma do que eu falo aqui. E eu sempre assumi aquilo que falo. E às vezes eu bato duro, quem me conhece sabe que sim, mas pessoalmente as portas sempre estiveram abertas e estarão abertas aqui para você. Muito obrigado, agradeço a sua atenção eu tenho procurado usar todos os espaços, mas na verdade, por ser médico, atender consultório, hoje eu estava atendendo consultório por isso do atraso que tive aqui, às vezes não me sobra tempo para fazer isso. E essa conciliação das duas coisas é complicada, mas eu agradeço muito o espaço que você abriu. Tá sempre aberto. Gente, um abraço para vocês. Bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta. Eu vou mostrar aqui, porque eu trabalhei no dia do trabalho, eu trabalhei o dia todo. Vou mostrar aqui na segunda-feira um pouquinho da festa dos servidores públicos municipais, um pouquinho do pessoal dos sapateiros e também do sindicato dos motoristas que nós estivemos fazendo cobertura, tá certo? Na segunda-feira aqui no Alerta Geral. Um abraço e até segunda.